Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. A ABNT determina normas para incluir elementos dentro do trabalho acadêmico. Um ponto muito importante é mencionar a fonte ao usar citações, imagens, tabelas e quadros produzidos por terceiros. Mas e quando a fonte é do próprio autor no TCC? Nem toda pesquisa é construída apenas com revisão de literatura. Na maioria das vezes, o estudante precisa ir a campo e produzir os próprios materiais de análise. Quando você tira fotos, elabora tabelas ou redige um relatório, o conteúdo é seu e existe uma regra da ABNT para sinalizar fonte e autoria própria da imagem. A importância de mencionar as fontes. Antes de falar sobre formatação de trabalho, você precisa entender por que é tão importante dar crédito às fontes consultadas. A fonte, quando citada no corpo do texto ou na lista de referências bibliográficas, tem a função de mostrar de onde uma determinada informação foi retirada. Assim, o autor do trabalho evita cometer plágio, uma violação aos direitos autorais prevista no artigo 184 do Código Penal Brasileiro. Tudo aquilo que consta no trabalho, mas não foi feito por você, precisa ter a fonte mencionada. Essa regra também serve para paráfrase, ou seja, quando você diz com suas palavras o que o autor da referência disse. Quando um determinado elemento do trabalho foi produzido pelo próprio autor, ele deve comunicar ao leitor sobre isso. A referenciação é feita no próprio texto ou nas legendas. Como citar fonte de autoria própria em caso de ilustração? A norma da ABNT que apresenta as regras gerais de formatação de trabalhos acadêmicos é a NBR 14.724. Na seção de ilustrações, há uma recomendação de citar a fonte na legenda do conteúdo. A menção da fonte é um elemento obrigatório, mesmo que seja uma produção do próprio autor. Quando você produz uma ilustração para o TCC, a legenda deve conter a expressão fonte, elaboração própria ou fonte, de autoria própria. Escreva esse texto na parte inferior da ilustração, com fonte tamanho inferior a 12 e espaçamento simples. Esse espaço também serve para incluir outras informações necessárias. Quando se fala em ilustrações, não se trata apenas de foto ou imagem. A regra também vale para desenho, quadro, tabela, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, esquema, fluxograma, organograma e planta. Se o próprio autor elaborou um gráfico para o trabalho, por exemplo, mas utilizou dados de uma outra fonte, ele deve sinalizar da seguinte forma: fonte, elaboração própria a partir de dados do IBGE 2016. A norma técnica não para por aí. Na parte superior de cada ilustração é necessário inserir a palavra que representa o formato, tabela ou figura, por exemplo, seguida pelo número de ordem de ocorrência no texto e o título. Veja, agora, um exemplo com a formatação certa. E no caso de documentos escritos pelo próprio autor, se você possui um conteúdo escrito, seja ele um artigo, um estudo clínico ou um relatório, também pode referenciá-lo em determinadas situações. Não é algo tão comum quanto elementos gráficos, mas pode acontecer. Neste caso, a indicação da fonte ocorre da mesma forma que os demais autores. Mesmo se um trabalho citado for de sua autoria, você precisa mencionar a fonte corretamente, caso contrário, está cometendo autoplágio. A regra para citar a si próprio é a mesma aplicada para citar outros autores. Coloque o trecho citado entre aspas duplas trecho citado, seguido pelo sobrenome do autor, ano da publicação da obra e página consultada entre parênteses, seu nome, ano, p. Em caso de citação maior que 3 linhas, é necessário colocá-la separado, com recuo de 4 cm da margem esquerda,
sem aspas e com a fonte mencionada. Você pode citar a si mesmo em determinadas situações, mas tome cuidado para não usar poucas referências externas. Incluir projetos externos no embasamento da sua pesquisa dá mais credibilidade ao seu trabalho. Por fim, se você produziu algum documento importante para o trabalho, como um questionário ou outro material que serve de fundamentação, é importante colocá-lo no apêndice. Agora você já sabe como referenciar imagem de autoria própria. Aproveite para ver outras normas da ABNT para TCC.